Você não vai ter nada e você vai ser feliz. Essa é a promessa do Charles Schwab, que é o chefe do Fórum Econômico Mundial e também daquela organização dos Young Leaders. Não sei se é Young World Leaders ou Young Global Leaders, enfim. O Charles Schwab quer que você seja um idiota, né? Ou seja, você não vai ter nada, vai ser que nem um escravo na mão dele, dos amigos dele, né? Você não vai ter poder nenhum de verdade, nenhuma autonomia, né? Porque o direito de propriedade, ele te dá liberdade, né? Se você tem sua casa, né, você não precisa ficar com medo de que a qualquer momento alguém vai aumentar o seu aluguel para um preço exorbitante, né, que torne proibitivo o seu estilo de vida, né? Da mesma forma, se você tem o seu carro, você não precisa se preocupar se vai ter Uber para te pegar ou não, ou ônibus, ou trem para te pegar ou não, né? E qual vai ser o custo desse transporte, porque você pode simplesmente pegar o seu carro e ir aonde você quiser, né? E da mesma forma, se você tem lá a produção local, da agricultura local, né, da agricultura e pecuária local, você também pode comprar a comida dos produtores locais sem ficar preocupado de que a qualquer momento a nova ordem mundial vai determinar que não quer mais que você coma isso ou coma aquilo, né? Então a autonomia do ser humano é uma coisa que parece odienta para o diabo, né? Porque lembra que Charles Schwab é meio que o office boy do diabo. Esses caras todos são funcionários do capeta, né? É o baixo escalão do inferno, por assim dizer. E para você pensar que ainda Charles Schwab manda num monte de gente, né? Por exemplo, esses Young Leaders aí que eu mencionei, uma organização do Charles Schwab, tem várias lideranças que já fizeram, inclusive, primeiro-ministro. Se não me engano, o primeiro-ministro do Canadá saiu dessa organização. Aqui no Brasil também tem alguns nomes. Se vocês quiserem, até eu posso passar alguns dos nomes dos brasileiros que já fizeram parte ou fazem parte dessa organização do Charles Schwab, Young Leaders. Tem até aquela brasileira, aquela Natália Arcuri, né? Que falou para as pessoas que para enriquecer elas têm que estacionar o carro na rua, né? E não pagar estacionamento, porque esse é o segredo, né, da coisa. Só um exemplo, né? Se vocês quiserem uma lista, depois eu dou a lista dos brasileiros, alguns, né, pelo menos, que fizeram ou fazem parte do Young Leaders. Então, o Charles Schwab, ele acha que manda, né? Ou as pessoas acham que ele manda no mundo, mas na verdade ele é o baixo escalão do inferno, né? E o que o inferno quer? O inferno quer imitar o céu, mas imitar de uma forma invertida, né? Então, o que é o diabo? O diabo é alguém que quer pegar o lugar de Deus, fingir que é Deus, mas ele faz tudo invertido. Então, Deus nos ama, né? Como que Deus nos conquista? Através do amor dele, certo? Então, a gente não merece viver, mas a gente vive. A gente faz coisa errada, mas não paga pelos nossos erros como a gente deveria. Então, a gente tem experiência de vida, a gente vai vendo que Deus nos ama e é maravilhoso, e Deus nos conquista com o amor dele. O que o diabo faz? Ele quer ter poder sobre você. E ele cria uma rede de filhos da puta, né, que querem ter poder uns sobre os outros e sobre todos nós também, né? E esta é basicamente o resumo da ópera deste mundo aqui. O que é este mundo aqui? É isso aí, né? É basicamente uma organização de bandidos, né, de criminosos, certo? É basicamente uma organização criminosa cujo objetivo principal é justamente nos escravizar, né? E então, quando a pessoa tem autonomia, esses caras ficam putos da vida, porque não dá, né? Como é que o diabo vai se colocar no lugar de Deus se ele não tem o poder que Deus tem, né? Então ele quer ter um poder, como nunca vai poder ter realmente o poder que Deus tem, porque só Deus é Deus, ele vai tentar ter um análogo, né? Ele é um farsante, é uma espécie de ator mequetrefe, né? O diabo é um farsante, é um mentiroso. Então o negócio dele é o seguinte, ele tem que fingir que é Deus. Como que ele vai ter um poder sobre a humanidade que vai ser essa analogia, esse fingimento de que ele é Deus? Proibindo que nós tenhamos acesso às coisas que Deus quer nos dar, né? Então a gente tem a liberdade, como eu falei, de morar onde eu quiser, né? Se eu tenho a minha casa, eu não preciso ficar preocupado de ficar, o aluguel vai aumentar, dane-se, né?
Eu tenho a minha casa, acabou. Eu tenho o meu carro, acabou. E eu vou lá e compro a minha comida, como a minha comida, acabou. Né? Então o plano é acabar com isso daí. Então o Charles Schwab e outros, eles querem organizar um mundo que funciona exatamente assim. Primeira coisa que eles fazem, tá? Então vamos lá. Estou tentando explicar aqui o que é o você não vai ter nada e vai ser feliz. Você não vai ter nada quer dizer o seguinte, é uma espécie de super socialismo, né? É um super comunismo global. É inflação, então os governos imprimem dinheiro, né? Os bancos centrais imprimem dinheiro a rodo, destrói o poder do dinheiro, então você vai ter cada vez menos acesso aos bens e serviços que você normalmente poderia ter acesso se a economia fosse justa, né? Então não existe justiça na economia. Né? As pessoas são exploradas através da depreciação do valor do dinheiro, as poupanças são destruídas, tudo é destruído. Né? E aí o que acontece? Não é que você, veja só, né? A parte do você não vai ter nada funciona assim. Não só existe a inflação, como existe o imposto. Aliás, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando isso daí. Quais são os inimigos da nossa riqueza, né? Da nossa construção de riqueza. E entre os quais eu listei esse tipo de coisa, né? Juro alto, imposto alto, inflação alta. Esse é o futuro da humanidade, né? Cada vez mais inflação, cada vez mais imposto. Você vai virar um escravo dos governos, dos banqueiros, dessa raça de vagabundo. É tudo igual. Eles são todos os mesmos. Porque quem coloca os governantes das democracias, entre aspas, no poder são os banqueiros. Vamos parar de ser idiota. Por favor. Não fica achando que o seu voto vai fazer uma merda de diferença, porque você tem que usar esta coisa que Deus te deu, que você tem entre as suas duas orelhas, para pensar o seguinte: você não escolhe quem vai ser o candidato. Você escolhe, entre aspas, quem vai ser o eleito. E você acha que tem alguém que vai poder ser eleito que já não tenha sido pré-selecionado por ser compatível com a agenda desses banqueiros, desses office boys do diabo? Você acha que é possível? Eu estou fazendo essa pergunta de uma maneira honesta, não é uma pergunta retórica. É uma pergunta honesta. Eu quero que alguém me diga, não, eu não acredito nisso. Eu acredito que realmente nós podemos nos organizar para determinar quem vai ser candidato numa grande eleição de um grande país para definir o futuro. Eu quero ver quem que vai ter essa ingenuidade. Não é possível nós termos essa ingenuidade. Né? Não é possível. Isso não é viável. Né? Não pode ser. Tá? Nós temos que ter um pouco de bom senso. Tá certo? Uma coisa é você escolher o síndico do seu prédio, ou sei lá, aqueles condados dos Estados Unidos, escolhe o xerife. Tá bom, dane-se, são 1.000 pessoas. São 500 pessoas. Agora pensa em países de tamanho continental, tipo Estados Unidos, Brasil, ou seja lá que país que for, mesmo os grandes países europeus, milhões de pessoas, orçamentos de bilhões e bilhões de dólares e trilhões de dólares. Você acha que isso vai ser colocado na sua mão? Que você vai interferir com isto? Porra, faça-me um favor, esse vídeo aqui não é sobre democracia. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre isso depois. Mas, por favor, façam-me um favor, não insultem a minha inteligência. E eu peço até que vocês não insultem a sua própria. Não insulte a sua própria inteligência que Deus te deu. Não faça isso. Reconheça que esse mundo aqui é governado pelo diabo, como está escrito na Bíblia em vários pontos. Então Deus está no comando de tudo no fim das contas. Não se preocupe. Não precisa ter medo do diabo, do governo do diabo. Tá bom? O que eu estou falando é o seguinte, esses são os fatos. Né? Esses caras mandam na porra toda, você vai pagar cada vez mais imposto, vai pagar cada vez mais juros, vai ter cada vez mais inflação, seu dinheiro vai valer cada vez menos, e é isso aí. Você não vai ter nada. Como o Charles Schwab falou, você não vai ter nada. Então qual que é o objetivo? Você não tendo nada, você vai precisar que alguém te dê as coisas. Né? Por isso que a ideia do comunismo, do socialismo, no fim das contas, é produzir uma multidão de pobres, miseráveis, que vão depender do governo para sempre. Né? Essa é a ideia genial da nova ordem mundial. Não é necessariamente uma ideia nova, mas é essa aí, tá? Então eles vão falar assim, olha, a coisa é tão perversa, porque eles vão dizer que você tem liberdade, né? Então, eles vão falar assim, não, veja só, você não é obrigado a pagar aluguel, você pode comprar a sua casa,
Você pode construir a sua casa. Só que agora, por causa da mudança climática, você tem que pagar um imposto especial para construir a sua casa. Tá? Convenientemente, um imposto sobre os quais as grandes corporações estão isentas, né, de pagar. Os mesmos caras que são os donos das grandes corporações, tipo Blackstone, BlackRock, etc., que estão comprando grandes propriedades para aluguel, eles controlam os lobistas que vão no Congresso legislar as isenções para as grandes corporações. São as mesmas pessoas. São as mesmas pessoas. Eles vão dizer assim para você, não, você não pode ter uma casa. Você vai matar, você vai destruir o planeta Terra se você construir o seu barraco. Não, você tem que pagar o imposto do meio ambiente. Você tem que pagar. E aí você vai fazer a conta, eu não posso, porque a casa que eu ia construir eu ia gastar 100 mil, 200 mil, os caras querem que eu gaste 600 mil, eu não tenho. Então paga o aluguel aqui para a corporação que já fez a casa verde, a casa greenhouse, né? A casa ecológica, que não fez porra nenhuma, ela só está isenta da legislação porque o lobista foi lá e conseguiu no Congresso. Entendeu? Então você vai ter que pagar o aluguel. E aí o cara vai entuchar um monte de inflação no seu rabo até você chegar ao ponto e falar, peraí, eu não consigo nem pagar o aluguel mais porque está cada vez mais caro. Ele vai falar, então eu vou te dar UBI. O que é o UBI? É a mesada do governo. Só que o governo te dá isso daí se você se comportar direitinho como ele quer. Então ele vai ter acesso às suas redes sociais, vai ter acesso aos seus comportamentos e às suas opiniões. E se você não achar que o governo é bom, você vai ser punido por isso. Você vai ser punido por qualquer opinião contrária ao governo. Como? Eles vão lá no seu UBI e faz um desconto. 20% nesse filho da puta que tá contra nós. 30%, tira 50% desse filho da puta. É isso que eles vão fazer com você. Aí você vai fazer o quê? Como a maioria vai fazer isso. Você vai falar, amém. Eu aceito. Eu aceito. Eu acho que o governo é lindo. Porque você quer um social score elevado para ganhar sua mesada, para pagar o seu aluguel de escravo. Né? O seu aluguel de escravo. Esse é o UBI. Aí você vai falar, eu quero comprar um carro. Eles vão falar, tá bom, você pode comprar um carro. Só que o carro tem que ser elétrico para não poluir o ambiente, o que aliás é uma grande mentira, mas enfim, que seja a narrativa. Custa 300 mil reais. Você nunca na sua vida vai conseguir comprar esta porra desse carro no valor que eles estão cobrando. Nunca. Mas você pode alugar um carro. Você pode alugar um Uber para se locomover. Então, você não vai ter nada, mas você vai usufruir das coisas, né, que você vai ter acesso se você se comportar, né? Porque se você não se comportar, você não vai receber a sua mesada, você não vai poder pagar o seu Uber, você não vai poder pagar o seu aluguel de carro, você não vai poder pagar o que você precisa. Comida. Bill Gates se tornou o maior proprietário de terras agrícolas, se não dos Estados Unidos, da América do Norte até. Um dos maiores do mundo. Né? E ao mesmo tempo, eles estão impedindo a produção local de comida em vários lugares. No Brasil ainda não virou moda. O Brasil é um país atrasado. Às vezes eu dou graças a Deus pelo Brasil ser um país atrasado. Na Europa está tendo o maior quebra-pau. Quando você vai ver a legislação que está sendo discutida, não é só a questão de política de subsídios. Porque por trás do código tributário e das legislações regulamentares, existe a opressão do pequeno produtor. Para que ele pare de produzir, para que a produção de comida seja concentrada em grandes produtores. Como as grandes corporações do Sr. Bill Gates, entre outros. De maneira que se você trabalhar, você tem o seu trabalho, você produz o seu serviço, né, para a sociedade, hoje você vai lá no mercadinho pequeno, compra sua comida. O mercadinho comprou do produtor que está a 2, 3, 5, 10 quilômetros no máximo de distância. O verdureiro, né, o cara que cria porco, o outro cria galinha, vende ovo, enfim, tudo pertinho ali, vai acabar tudo isso daí. O plano, pelo menos é esse. Acabar com tudo isso. Só vai ter aquele hipermercado gigantesco
que é abastecido pelos produtores corporativos gigantescos. Então vai acabar o pequeno comércio. No lockdown já começou, né? Isso daí. Acabar com o pequeno comércio, acabar com o pequeno produtor, ou seja, acabar com qualquer autonomia que o ser humano tenha. O ser humano tem que viver dentro de um sistema. Sistema. E esse sistema vai ser um só, unificado, e portanto vai ter um controlador, ou um grupo controlador, que vai determinar a sua vida. Então eles não vão dizer, não, você não pode mais comer carne. Eles vão falar, não, você pode comer carne, só que custa R$200 o quilo. Por quê? Porque senão a vaca vai peidar e vai destruir o planeta Terra, por causa da mudança climática. Né? Então você tem a carne, mas é R$200 o quilo. Ah, eu não posso. Então come aqui o pó de gafanhoto, o pó de grilo, farinha de mosquito, farinha de formiga, que eles vão te dar. Né? E vão te dar em troca de UBI. Que você tem que se comportar direitinho para receber a sua ração de insetos. Eu dou graças a Deus que eu já estou chegando nos 40 anos de idade. Então, no máximo, eu tenho mais 40 se eu não for bem antes embora daqui. Deus é que vai determinar o dia da minha partida. Então, eu já dou graças a Deus que, no mínimo, eu já cheguei ao meio da minha idade e eu devo ter passado disso. Dou graças a Deus. Quanto menos tempo eu tiver que viver num mundo desse jeito aí, que é o mundo que está na cabeça do Charles Schwab, melhor para mim. Porque vai ser uma merda. Porque vai ser uma merda. Já está sendo. Já está sendo. Tem pessoas que já estão notando isso aqui que eu estou falando. Né? Não existe força de resistência num nível político contra isso, porque todas as resistências estão controladas pelo sistema dialético. Eu não estou vindo aqui para dizer que o mal vai ganhar. O mal vai perder. Isso aí é uma coisa fatal para o plano de todos esses caras. Eles vão perder. Quem manda é Deus. Tá certo? E quando chegar a hora dos caras, vai chegar a hora deles, vai acabar essa brincadeira toda. Eu não estou dizendo isso para ninguém ficar preocupado ou com medo do futuro. Eu estou dizendo isso para que vocês entendam o mundo que vocês vivem. Só isso. Porque o grau de ingenuidade das pessoas e o grau de alienação das pessoas. As pessoas acham que elas vão viver a vidinha delas e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo graças a Deus, né? Mas não necessariamente do jeito que você está pensando. Né? E principalmente a coisa mais maluca que tem é as pessoas acharem que o mundo não só está bem, mas vai continuar indo bem. Então elas querem continuar insistindo naquilo que nunca deveria ter sido feito, né? Que é a perpetuação do mal, colocando mais pessoas neste esquema, pessoas inocentes nesse esquema aqui. Já não basta a gente estar aqui. Para pensar, você nasceu num mundo que tem gente louca, que nem o Charles Schwab. A preocupação dele é agradar o diabo, para ter um pouquinho mais de poder. Porque ele quer chegar para você e falar o que você pode e o que você não pode fazer. Olha que nível espiritual patético que chegou a humanidade. Você nasceu num mundo com este grau de decadência espiritual, de vagabundagem espiritual. Você nasceu nessa favela espiritual. E você quer trazer mais pessoas para isto aqui? Você está pensando que vai acontecer o quê? Enfim, eu não entendo. Melhor, eu entendo sim, o ser humano está com medo. E o medo é um negócio muito complicado, né? Porque nos faz agir de modo irracional muitas vezes, né? E é isso. Você não vai ter nada, sai disso daí, entendeu? Você pode comprar a sua casa, o seu carro e o seu contrafilé no açougue. Só que a casa que devia custar 200 vai custar 600, o carro que devia custar 50 vai custar 300 e o quilo da carne que devia custar 20 vai custar 200, tá bom? É isso, essa vai ser a sua realidade. Obviamente, a maioria de nós
não vai poder ter mais nada, então nós vamos ter que ficar alugando as coisas. E isso quer dizer que por causa da inflação e dos impostos, como eu falei, a gente vai ter cada vez menos condições de arcar com os nossos custos de vida, e aí vai vir o governo nos salvar, né? O governo que vai vir com o seu UBI para resgatar a todos nós e nos dar uma vida digna, né? Esse é o futuro. O objetivo desse negócio é um sistema unificado, um sistema integrado, onde não exista autonomia, onde ninguém tem autonomia para nada. E para chegar lá, infelizmente, vai ter que ter muita bagunça ainda, vai ter que ter muita revolução, guerra, doença, gente passando fome, para que uma nova geração aceite um novo normal. Não é isso? Essa ideia do Great Reset, Agenda 2030, etc, etc. É justamente isso. Veja só, eu nasci em 1984, tá certo? Eu nunca vou gostar dessas coisas, nunca vou concordar com isso daí. Por mais que eu faça parte do sistema, a minha geração já gosta de ter um certo nível de autonomia, porque foi o ambiente no qual eu nasci, no qual eu fui criado, né? Novas gerações vão ser mais adaptadas à escravidão, né? E é assim que funciona, né? Você cria escravos desde o nascimento, né? Você faz as pessoas nascerem em cativeiro, prontas para te servir, sem nunca pensar que você está controlando a vida delas, e que elas poderiam ter alguma liberdade, né? A ideia da liberdade tem que se tornar cada vez mais estranha para as pessoas. E já é muito estranha, muito. Eu percebo isso claramente, né? É muito estranho. E aí vem a segunda parte da frase, né? Você não vai ter nada e você vai ser feliz. Por que você vai ser feliz? Porque você vai ser um idiota. É por isso. Porque você, em nome da segurança, porque o que é o UBI? É a segurança. O governo vai me garantir? Não, ele vai garantir a sua escravidão. É isso que ele vai te garantir. Ele vai garantir que você perdeu toda a sua liberdade. E as pessoas vão comemorar isso. Como disse o lema dele, do Charles Schwab. Você não vai ter nada e você vai ser feliz. Por que você vai ser feliz? Porque você vendeu a sua liberdade em troca de segurança. Não é isso? É isso. Por quê? Porque você nasceu num mundo sob uma maldição. Não é isso? Qualquer pessoa que nasce aqui está exposta a passar fome, passar frio, adoecer, envelhecer e morrer. Qualquer pessoa que nasce nesse mundo está submetida a esses riscos, desde que nasceu. Desde o primeiro minuto que veio a nascer. Certo? Essa é a realidade. É uma realidade derivada de uma maldição. E o grande combate espiritual é o da emancipação contra essa força natural. Não é isso? Então, e aí tem outros aspectos dessa discussão que eu não vou poder falar aqui, porque vou me alongar muito, mas aí já entra a questão do transhumanismo, né? Nós vamos chegar ao ponto, como eu já falei em outros vídeos, eu vou insistir aqui porque isso é importante. A morte vai ser considerada uma doença. Ela vai ser considerada uma doença. Psicologicamente já tem gente que pensa assim. Que a morte é um problema que nós temos que resolver. A morte é algo que não deveria acontecer. E eu não sou favorável à morte porque eu sou favorável à natureza. Eu sou favorável aos decretos divinos porque Deus é sábio. Então, para que não haja confusão com relação ao que eu estou falando aqui, eu não estou fazendo nenhum naturalismo de que é o ciclo da vida é morrer, é assim mesmo. É assim mesmo, é o caralho. É o ser humano que traiu Deus, é por isso que ele morre. Porque o salário do pecado é a morte. Então vamos parar também de dizer que a natureza é Deus agora. Não é não. Essa natureza decaída e amaldiçoada é culpa do ser humano. E aí o ser humano faz cagada por um lado e vai remediar por outro lado, pior ainda, né, que é o transhumanismo tentando escapar da maldição, do decreto da maldição. Mas voltando, você não vai ter nada e vai ser feliz. Ou seja, você não vai poder ter nada e você vai vender a sua liberdade em troca de segurança porque você não quer viver dependendo de Deus. Não é isso?
Você vai preferir depender do Charles Schwab, dos banqueiros e dos governos. E aí você vai dizer que esses são os seus deuses. Né? Veja que esse sistema já não está muito longe daquele sistema final. O profetizado a respeito da marca da besta já está muito perto disso. Porque no final o que é? Ninguém vai poder comprar e vender se não tiver a marca. A marca de quê? De adoração à besta. Então, o sistema é de adoração a alguém que vai se colocar no lugar de Deus, como esses caras estão se colocando. Quando eles dizem para você, não, você não se preocupe, nós vamos te dar tudo o que você precisa. Como se fossem os seus deuses. Né? Isso já acontece hoje, em certa escala, e vai aumentar cada vez mais. Então você não vai ter nada e você vai ser feliz. Né? É isso. Não quero, porém, com isso, só para dar uma nota final aqui, não quero, dizendo tudo isso, que as pessoas fiquem preocupadas ou com medo. A questão não é essa. Eu quero que as pessoas fiquem livres da ilusão de achar que elas estão num mundo que trabalha a favor delas. Principalmente as grandes instituições, o governo, a mídia, as grandes corporações. Eles não são seus amigos. E se você achar que vai ser pior para você. Né? Então a ideia positiva por trás do que eu estou falando é o seguinte: confie em Deus, perceba a perversidade do sistema e como esses caras estão destruindo a si próprios, porque eles estão se afastando cada vez mais de Deus. Quanto mais eles ambicionam esse poder desmedido e absurdo, mais eles estão se afastando do Criador de todas as coisas. Então é o problema deles. Não é para você ficar com medo. Quem tem que ter medo é eles. Eles é que estão fazendo essa merda toda. Não é para você ficar com medo dessa gente. Essa gente é que tem que ter medo de Deus. Tá certo? Então fica você tranquilo aí. Você fala assim, não, peraí. Eu dou graças a Deus pela minha vida. E isso é o suficiente. Então o complemento da vigilância, que este meu vídeo aqui é um vídeo a respeito da vigilância, eu estou querendo nutrir nas pessoas que estão me ouvindo a ideia de que a vigilância é um dom divino, de você não ser ingênuo, de você não ter ingenuidade e ter vigilância. Como Jesus mandou várias vezes. Ser vigilante, astuto, presta atenção, não acredita na mentira, desconfia da mentira, recusa, rejeita, critica. As pessoas falam tanto hoje em dia, não, espírito científico, espírito crítico. Ninguém tem essa bosta de espírito crítico. As pessoas ligam a televisão, acreditam na primeira coisa que o idiota fala na televisão, em qualquer canal de televisão, as pessoas acreditam. Que porra de espírito científico é esse? Que qualquer pessoa aparece e você acredita no que fala? Não é possível, isso é uma piada. Eu estou dentro de um circo ou de um hospício, eu não sei, eu não escolhi ainda. Se é uma palhaçada ou se é uma loucura. Ou vai ver que é uma mistura de um hospício com um circo. E eu não sei se eu estou ficando louco ou se eu sou o palhaço do circo. Não é possível que as pessoas tenham esse nível de ingenuidade. Aí você vai falar assim, pô, mas peraí, eu vou entrar na paranoia, eu vou ficar com medo. Não. Não vai não. Porque você tem os complementos espirituais. Eu não vou poder falar de todos aqui. Está nos meus livros, principalmente monodofilia. Também está em alguns vídeos, mas eu vou falar de cara aqui já também para terminar com uma nota positiva. O dom da humildade. A humildade te dá acesso à gratidão. A humildade é maravilhosa, porque ela te faz ser uma pessoa grata. Uma pessoa grata diante de Deus. Ou seja, dai graças o tempo todo a Deus. Até mesmo se você receber um benefício do governo. Sabe como que isso não vai te corromper? Se você for capaz de dar graças a Deus. Enquanto você puder dar graças a Deus pelas coisas, e sinceramente, não pode ser de mentira. Deus é de verdade, Deus não é de mentira. Nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade. Então, não pode mentir, não pode fingir. Se você realmente no seu coração der graças a Deus, entender que você está num mundo de maluquices, mas que Deus te abençoa, apesar de tudo, apesar de você não merecer, e do mundo ser uma merda, que Deus te ama, te sustenta por vários meios extraordinários. Enquanto você puder dar graças a Deus, está tudo certo. Enquanto você puder dar graças a Deus, está tudo certo. O dia que você
não puder dar graças a Deus, porque alguém está tentando tomar o lugar dele no seu coração. Alguém está disputando. Pode ser quem for. Político, empresário, patrão, colega, o seu pastor, o seu padre, família, pai, mãe, irmão, o que for, quem quer que for ou o que quer que for, que queira tomar o lugar de Deus no seu coração, você fala não. E se a pessoa, seja quem for, fala assim, então eu não vou te dar o que você precisa. Sabe o que você fala? Que assim seja. Que assim seja. Eu não vou te dar. Tá bom, não precisa me dar. Que assim seja. Certo? É isso. Poderia falar muito mais, mas eu não gosto de ficar fazendo vídeo muito longo. Tá bom? Obrigado a todos que tenham assistido e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.